Esse aqui é o seu cérebro. E é importantíssimo que você entenda como ele é formado em 3 partes, porque senão você corre o risco de, primeiro, não entender como o seu cérebro funciona e como ele sacaneia você sem você perceber. E segundo, como você pode criar melhores campanhas de marketing que fala não só com a parte superficial do cérebro das pessoas, mas com aquela parte mais profunda e mais forte. Meu nome é Bruno Piscinini, sou fundador do Sistema Acelerador de Marketing, o único treinamento e comunidade focado em marketing raiz para ajudar você a conseguir mais clientes e não só curtidas. Nesse episódio de hoje eu quero mostrar para você a teoria de evolução, caso você não conheça, do cérebro triuno, que é exemplificado por essa imagem aqui. A gente tem a impressão que o nosso cérebro, a gente vê aquela figurinha que aprendeu na escola sei lá onde, como se o cérebro fosse uma coisa só, aquela massa cinza, encefálica, que corresponde ao cérebro. A gente pode até questionar e duvidar que algumas pessoas têm essa tal massa cinzenta ali entre as 2 orelhas. Tem certas pessoas que parece que não. Há controvérsias, mas a maioria delas tem e faz uso delas. Então, como que a gente pode ter certeza que nós também usamos o que a gente já tem, que a natureza nos deu, que a evolução, na verdade, nos deu, e como usar ela da melhor maneira? É só entendendo como ela foi criada que você vai saber como tomar melhores decisões. Então, o que acontece? Esse, como eu falei, é o cérebro triuno. Ele começa, ele é uma teoria, que obviamente pelo nome você consegue ver, triuno, tem 3 partes. A parte reptiliana, que é a mais antiga, a parte mamália, que é ali mais no meio, e a parte do neocórtex, que é a parte do lobe frontal, que a gente acredita, que muita gente acha que é só isso o cérebro. Então, como é que funciona e como é que a gente chegou hoje? Você tem que se dar conta que o mundo, nós, como seres humanos, nós somos uma máquina criada por literalmente milhares de anos, pelo menos como Homo sapiens, se não me engano, 70 mil anos, que nós conhecemos como Homo sapiens, tem o Neandertal e tantos outros. Acho que os primeiros homens apareceram, se não me engano, 200 mil anos atrás. Agora não lembro exatamente a data, estou tentando lembrar do livro Homo Sapiens, um livro muito bom, por sinal, vale a pena ler. Estou agora lendo o Homo Deus, que é o outro que ele tem, que ele fala disso. Mas Homo Sapiens, se não me engano, é 70 mil anos. Eu posso estar me confundindo agora, mas enfim, bastante tempo. Então nós somos uma máquina criada e desenvolvida para sobreviver na savana africana. Que o nosso dia a dia era dormir, achar comida e fugir do leão. É isso. E aí, hoje, a gente vive num mundo e sociedade completamente diferente, só que a gente não atualizou o nosso firmware. Firmware, mais que software, para quem gosta de programação, o nosso software aqui na cabeça. E por isso que acontece que a gente toma tantas decisões, faz tantas ações, que não fazem sentido nenhum, que são contra o nosso próprio bem, mas é um instinto animal, e se você acha que você é muito superior ao animal, você está bem completamente enganado, um instinto animal que nós, como seres humanos, através da evolução, aprendemos que era a melhor resposta para quê? Sobrevivência. E isso começou lá atrás, quando os primeiros répteis começaram a sair do oceano, começaram a sair do mar, se vocês curtem teoria da evolução, começaram a sair e se aventurar na Terra. Quando eles começaram a ir para lá, eram seres extremamente primitivos, que só tinham essa primeira parte, que é aquela que está aqui mais ou menos em rosa e vermelho, que é a parte do cérebro reptiliano. Essa parte, eles costumam falar em inglês, que ele só tem 4 funções, os 4 Fs, que é em inglês, mas eu vou traduzindo. Primeiro, food, ou seja, comida. O segundo seria fight, que seria lutar. Será que eu posso lutar contra isso que está ameaçando a minha vida? O terceiro, flight, que seria fugir. E o quarto é uma palavra que eu não posso falar, mas seria para a reprodução da espécie, que seria F-U-C-K. Se eu falar isso, o YouTube me corta as coisas aqui. Então seria esses 4 F, e alguns psicólogos, algumas pessoas de teorias modernas hoje falam de uma quinta resposta, freeze, que é congelar. Ou seja, a gente geralmente fala do fight or flight, que é lutar ou fugir, mas muitas vezes o nosso cérebro tem uma quinta resposta, que é congelar, não fazer nada. E isso é causado lá dentro, que é o cérebro reptiliano, que é esse primeiro, é o cérebro instintivo, o de sobrevivência. Ele não faz cálculos. Inclusive, se eu não me engano, são os próprios répteis que às vezes a mãe acaba matando o próprio filho porque ela não tem a noção do cérebro mamário, que é o segundo e o outro, para distinguir que aquilo lá não é o filho dela. Então esse é um cérebro extremamente sobrevivência. O que eu faço para sobreviver como espécie? Isso está programado no nosso DNA e é nessa parte aí que é o instinto mais forte que a gente tem. Medo, sobrevivência, raiva, angústia, porque são eles... Bateu uma porta aí com o vento. Porque são eles que determinam como
a gente reage. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é o cérebro mamário. Esse que desenvolveu depois por cima. Por isso que a teoria do cérebro triângulo. Ele foi desenvolvendo um por cima do outro. O segundo é o cérebro mamário. E fica tranquilo que logo tudo isso vai fazer sentido para você entender de campanhas de marketing e na sua própria psicologia como pessoa. Você já deve estar começando a ter uma noção, mas vai ficar ainda mais claro. O segundo veio o cérebro mamário. Esse é o que já tem mais instintos, mais entre aspas, modernos, de animais, que a gente consegue ver macacos, e em nós. E é nele que encontra aqui a parte da emoção. É o sistema límbico, a amígdala. Amígdala, que é a parte que está ali, especificamente esse negocinho carocinho verde aqui, ele que é responsável, ou ela, pelas as nossas emoções, e são as emoções que controlam nossas ações. Inclusive, se você não sabe a origem da palavra emoção, é do latim emovere, acho que é exomovere, alguma coisa assim, agora eu escrevi se a primeira palavra é e ou exo. Mas enfim, é movimento externo. A junção dessas duas palavras é que formou a palavra emoção, ou seja, a emoção é algo que causa para fazer um movimento externo. Porque se você perguntar para muita gente o que é uma emoção, às vezes as pessoas... o que é um sentimento? A gente sabe o que a gente sente, mas às vezes é difícil de descrever. E isso é interno, é o cérebro mamário. E por último, é que veio o que hoje nos deu raciocínio, que é o neocórtex, que é o lobo frontal, que é o que nos permite fazer cálculos, é o que nos permite ter uma das maiores habilidades que o ser humano consegue fazer e que nos deu muita das vantagens contra, entre aspas, outros animais, que é a capacidade de projetar um futuro. Pensa só o quão importante isso do ponto de vista de evolução. Porque se eu não consigo ver um futuro hoje, matar ou morrer, eu não vou fazer nada com um objetivo de longo prazo. Eu só tenho que matar ou morrer. Agora, se eu tenho um objetivo de longo prazo, eu posso emprestar dinheiro, eu posso trabalhar como sociedade e construir algo maior. Entende a diferença? Então, o que acontece? Muita gente acha que a pessoa está, agora eu vou largar aqui para ficar mais fácil, está 100% no controle do que ela faz. Não, eu tenho todo o controle das minhas decisões. Todas as minhas decisões são racionais e lógicas do que eu faço. Quando a teoria nos mostra. É bem mentira. Já fizeram inúmeros testes que muitas das decisões são tomadas lá dentro, na amígdala, no cérebro reptiliano, de uma forma totalmente emotiva, e depois ela chega no neocórtex. E por isso que acontece aquele efeito que muitas vezes a gente toma uma decisão sem perceber, e depois, quando a gente acredita que está procurando os fatos, a gente, na verdade, só está procurando as informações para comprovar aquela decisão que a gente tomou. Isso que explica como é que duas pessoas que, teoricamente, com o mesmo background, que assim, de jeitos parecidos, podem ter opinião tão completamente distintas. Com uma visão, uma está afirmando completamente que o mundo é plano. Tem os malucos terraplanistas que falam isso. Como que alguém pode chegar nesse nível? Porque as pessoas não adianta, elas tomaram aquela decisão que é o que fazia sentido para elas, seja muitas vezes é por conta da religião, que tem aquela briga religião-ciência eterna, e com base nisso foram atrás dos fatos que comprovaram para elas que a Terra é plana. Isso é um exemplo esdrúxulo, mas tem tantos outros que não são tão absurdos assim. Pegue, por exemplo, o que significa ser rico. Para muita gente, um objetivo. Para tantos outros, são os gananciosos que não sabem ser felizes e exploram a sociedade para o seu próprio bem. E todos são sonegadores. Entende? Isso acontece porque é assim que o nosso cérebro funciona, que ele tem esses estímulos de respostas, e quanto mais para dentro ali dos três cérebros, mais forte é. Então, a verdade é que 90% do tempo a gente está agindo no piloto automático e não se dá conta. Quando a gente tem uma resposta de raiva, quando a gente tem uma resposta de ansiedade, quando a gente fica preocupado, quando os nossos objetivos, a gente acha que está no controle, porque não, eu tomei essa decisão por conta própria do que eu quero da minha vida, quando na verdade é algo muito mais já programado no nosso DNA, que está nos gerando uma resposta, e o neocórtex, que é a parte frontal, essa parte última que chegou e mais fraca, é que está dando as respostas. Está só procurando a justificativa. Tem um livro que agora eu esqueci, infelizmente, eu vou ver se depois eu coloco aqui na descrição, que ele fala... Não é o Poder do Hábito, é outro livro, eu acho. Agora me confundi, vou até procurar depois. Porque é um baita livro que ele faz analogia que como esse cérebro mais interno, ele é como se fosse um elefante. Ele é extremamente forte, mas ele é devagar, ele precisa de direcionamento. E o neocórtex é a pessoa humana em cima, que tem visão, que consegue raciocinar e pensar e tem um objetivo de longo prazo. Um sozinho, só a pessoa, não tem força suficiente. O elefante sozinho pode ir com muita força na direção errada. É a combinação dos dois que faz com que dê um direcionamento e com a força do elefante nos empurre para o lado certo. Então isso é como você funciona. Agora pense só no seu marketing, como isso se aplica.
Se você busca justificar demais na lógica, você vai sofrer. Porque as decisões são sempre antes no emocional. Agora, quando você ouvir falar, tantas outras pessoas falam que vem do emocional, não sei o que, são emoções que vendem, e depois justifique na lógica, agora você entende por quê. Agora não é o que, entendi, eu tenho que vender na emoção, mas por quê? Ninguém tem que se perguntar essas coisas, tem que questionar quando fala alguma coisa. E esse é o motivo do porquê que a gente vende primeiro na emoção e depois na lógica. A emoção é muito mais forte, ela é mais interna, é mais antiga. É ela que comanda os sinais nervosos do nosso corpo que vão reagir, quer você queira ou não. Então, busque a conectar melhor com as emoções. Isso você faz através de histórias, de exemplos, de analogias e metáforas que vão ser muito mais fortes do que simplesmente um fato do porquê você, o seu produto ou o seu serviço é melhor. Isso tem sua hora, mas vem depois. Lembra, mesma analogia que eu falei antes. O cara e o elefante. Começa pelo elefante. Depois você justifica pro cara para ele achar que tomou a decisão certa que já foi tomada antes. Esse que é o objetivo. Claro que eu estou falando aqui de um marketing já muito bem feito, mas é para você entender a lógica por trás de como você funciona. E nem só falando de marketing, como a gente age na nossa vida, ter controle de nós mesmos. Saber quando é que é o medo que está vindo lá da nossa amígdala nos socando. Falar, não, calma. Eu tenho o poder para raciocinar e entender que isso é um sinal que o meu corpo, a minha máquina da selva africana, da savana africana, está me mandando que hoje não faz mais sentido nenhum. Eu tenho comida disponível. Naquela época eu não tinha. Então eu ia morrer se eu não fizesse algo a respeito. Tem que cuidar com isso. Então, essa era a dica que eu queria passar para você hoje. Se você curtiu, dá o joinha. Colabora aqui porque é um sinal para mim que eu estou no caminho certo, me incentiva a fazer mais, e é um sinal para o YouTube mostrar o meu vídeo para tantas outras pessoas. Segundo, se você quiser aprender mais sobre marketing raiz e como aplicar tudo isso que eu falei do cérebro triuno e tantas outras coisas no seu marketing na prática, então visita brunopiscinini.com ou no link, deve estar aqui abaixo desse vídeo, em algum lugar no meu perfil, que você pode visitar e conhecer o Sistema Acelerador de Marketing. Fechando aqui, clica no botão vermelho para assinar o canal, depois clica na notificação ali no sininho para assinar as notificações e receber um aviso de todo novo vídeo que eu postar. Me segue lá no Instagram, que é @BrunoPiscinini. E por último, deixa seu comentário aqui. Você já conhecia essa teoria do cérebro triuno? Como você acha que o cérebro tem atuado? Você já notou alguma vez assim que você tomou uma decisão na base da emoção do que eu quero isso e depois viu se justificar? Ou se não foi com você, é com outra pessoa? Já viu isso acontecer com outras pessoas de como isso foi e que ideias você tem para poder aplicar no seu marketing, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.